Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha com o professor Pava, mais uma aulinha de ensino religioso, aonde a gente vai continuar falando aí sobre o budismo, né? Uma religião que nós começamos a falar na aula passada e que a gente vai dar continuidade nessa aula de hoje, né? Nós vimos que o budismo, assim como o hinduísmo que nós estudamos, né, nas últimas aulas, é uma religião que vai surgir na Índia. Falamos que o budismo é uma religião não teísta, ou seja, não tem a crença em Deus nenhum, né, em vários deuses, nem um único Deus. Buda não é um Deus, né? Toma cuidado para não fazer essa confusão. Então, uma religião que surge na Índia e é uma religião que foi construída a partir dos ensinamentos, a partir das ideias de um nobre, de um príncipe chamado Príncipe Siddhartha Gautama, né? Esse príncipe que vivia lá na Índia por volta aí em torno de 2.500 anos atrás. É a partir dos ensinamentos dele que nós vamos ter a origem do budismo, né? Lembrando que a palavra Buda significa o iluminado, né? Então, Buda não é um deus, né? Buda é como ele vai ficar conhecido, o príncipe Siddhartha, a partir de todo o processo que ele vai passar e a partir de como que ele vai disseminar as suas ideias, que a gente vai falar mais sobre isso na aula passada, na aula de hoje, né? Na aula passada nós falamos um pouco de algumas características do budismo e também, né, eu contei um pouco para vocês aí, né, um pouco da história desse príncipe, do príncipe Siddhartha, o que vai acontecer aí para ele resolver abandonar a sua vida luxuosa, né? Lembra, ele vivia em uma vida no luxo, né, cheio de mulheres, era casado, tinha filho e tudo mais, e ele resolve abandonar isso tudo. E quando ele resolve abandonar essa vida, ele tem contato ali com 4 coisas que vão marcar muito ele, né? Um velho arqueado lá sofrendo, um doente com dores terríveis, um cortejo fúnebre, né? As pessoas enterrando ali um amigo, e um mendigo pedindo comida. Quando ele tem contato com isso tudo, ele percebe que aquela vida que ele vivia no luxo não era a vida em que a maioria das pessoas viviam. Ele percebe que, na verdade, a vida lá fora, né, fora do seu castelo, do seu luxo, era uma vida de sofrimento, né? Então falamos sobre isso na última aula, beleza? Aí nós vamos entender como que esse príncipe foi passando por todo o processo de construção até ele virar aí o chamado Buda, né? Até ele chegar à sua iluminação. Então, a partir do momento que ele sai do castelo e tem contato com esse sofrimento todo, com essas 4 coisas que ele vai ver, ele passa a levar uma vida ascética. O que é uma vida ascética? Sem acreditar em nada, né? Uma vida ascética é aquela vida onde ele abre mão de todo o luxo que ele vivia, onde ele abre mão de tudo aquilo que ele vivia e passa a levar aí uma vida sem se apegar às questões materiais, sem se apegar às coisas mundanas. Ele começa a testar o seu corpo, ele começa a querer se autoconhecer, porque o budismo nada mais é do que uma busca por um conhecimento interior, para você conhecer as forças que regem o universo e conhecer mais o seu interior. Então ele começou a buscar isso, ele começou, por exemplo, a testar quanto tempo ele conseguiria ficar sem comer. Então ele foi testando, ele viu que ele conseguiria ficar 2, 3 dias sem comer, comendo só um pouquinho, depois ali ficando mais dias, comendo mais, até que chega um momento que dizem, né, que ele conseguiu passar aí não sei quantos dias com um único grão de arroz. Então isso tudo fazia parte de um teste que ele vinha fazendo do seu próprio corpo e tudo mais. Só que ele começou a perceber que isso vinha atrapalhando o seu desenvolvimento intelectual, né? Que essa vida muito extremada de querer abandonar de uma vez por todas assim, todo aquele mundo que ele vivia, isso tudo começou a atrapalhar o seu desenvolvimento. Aí o que ele começou a fazer? Começou a se dedicar à meditação. Começou a pensar, né, nas coisas que aconteciam no mundo e no seu próprio interior, como que funcionava aí a sua própria natureza. Então ele começou a se dedicar à meditação. Por isso que sempre a imagem de Buda, na maioria das vezes, o Buda está representado, né, naquela posição de meditação, porque isso foi fundamental para a construção
da religião, para a construção do seu pensamento, tá? E aí, nesse momento de meditação, Buda vai conseguir, né, chegar à definição de tudo aquilo que vai ser a base do seu pensamento e depois, consequentemente, da sua religião. Meditando, né, se dedicando à meditação, Buda vai chegar à conclusão de que tudo que existe no mundo é sofrimento. O mundo, ele é um mundo de sofrimento. E que todo esse sofrimento, ele é causado pelo desejo. A partir do momento que ele tem essa percepção, que ele atinge esse nível, ele se transforma naquilo que ficou conhecido como o iluminado, ou seja, em Buda. Então, gente, a partir desse momento, ele vai começar a disseminar aquele que é o seu principal ensinamento. O principal ensinamento do budismo, de que tudo no mundo é sofrimento. O mundo é um mundo de sofrimento e que todo sofrimento que existe no mundo é causado pelo desejo. A partir disso, Buda começou a pregar essas ideias para algumas pessoas, a defender essas ideias. E aí muitas pessoas começaram a seguir Buda, ou seja, começaram a ser os seus discípulos. E a gente vai ter um fato marcante dentro do budismo, que está representado inclusive nessa imagem aqui, que é o Sermão de Benares. Benares era uma cidade ali, né, próxima de onde ele vivia, lá na Índia, região do norte da Índia. E nessa cidade o Buda ele vai fazer ali, né, um discurso, ele vai fazer ali um sermão para aquelas pessoas que queriam ouvi-lo. E aí é nesse momento que ele começa de fato a disseminar suas ideias, a defender as suas ideias, a defender a meditação e a defender essa busca por um autoconhecimento, para conhecer as forças que regem a natureza, né? E principalmente para conhecer o seu interior. Então é a partir desse momento, desse sermão de Benares, que Buda começa a difundir os seus ensinamentos para os seus discípulos. E são esses discípulos que depois vão acabar disseminando as ideias de Buda, e isso vai originar aí uma nova religião, uma nova forma de pensar as coisas, uma nova filosofia, né, que é o budismo, porque o budismo não é apenas uma religião, é uma filosofia de vida, é uma filosofia de como levar a vida, de como se comportar, de como enxergar as coisas. Então isso tudo vai acabar originando o budismo, beleza? Tá? Uma das crenças importantes dentro do budismo, que inclusive vai vir aí da inspiração do hinduísmo, é a crença na lei do karma. Nós já falamos sobre isso quando a gente estudou sobre o hinduísmo, né? O karma é aquela crença de que a alma dos indivíduos ela tem um ciclo eterno e que a sua vida atual é resultado, né, de coisas que aconteceu em uma vida passada. Então aquilo não tem como ser alterado, porque aquilo você tem que levar para o resto da sua vida. Cabe a você tomar boas decisões, cabe a você tomar decisões sábias para ir numa vida futura, né, você ser compensado de uma certa forma. Mas naquela vida você tem que levar aquilo lá do jeito que foi estabelecido, porque é uma consequência de uma vida passada. Então existe essa crença no karma. Só que no budismo, assim como depois lá no hinduísmo, no budismo vai começar a existir a crença de que esse ciclo ele deveria ser quebrado. Esse ciclo de vida eterna ele deve ser rompido, porque esse ciclo de vida eterna é um ciclo de sofrimento. Lembra que eu disse para vocês, o Buda ele acredita, né, o budismo prega a ideia de que tudo no mundo é sofrimento e que se esse sofrimento continuar, consequentemente, esse ciclo da alma, ele vai ser eterno. Esse karma, ele vai ser eterno. Então, é necessário romper esse ciclo. É necessário acabar com esse ciclo da reencarnação. É necessário buscar a salvação da alma. É necessário entender o que acontece no mundo. Por isso, o budismo é uma religião baseada em ensinamentos. Você tem que entender o budismo e colocar aquilo em prática. E a meditação, por exemplo, é um dos ensinamentos. Através da meditação, o indivíduo vai ter um conhecimento melhor sobre as coisas.
E o principal conhecimento que você tem que ter dentro do budismo é que tudo no mundo é sofrimento e que esse sofrimento ele é causado pelo desejo. Então como que você acaba com o sofrimento? Acabando com o desejo. E isso tudo precisa de uma construção interior muito grande. É isso que prega o budismo. E aí o indivíduo que consegue ter essa percepção, o indivíduo que consegue ter esse conhecimento, em algum determinado momento ele vai conseguir romper essa lei do karma. Então o budismo, ele tem essa crença na lei do karma, mas ele defende a ideia de que é necessário encontrar o caminho para a salvação. Então todo o budismo, né, vai girar em torno dos ensinamentos de Buda, vai girar em torno dessa crença de Buda de que o mundo é sofrimento e que esse sofrimento ele só pode acabar acabando com o desejo. Então há uma busca incessante por buscar a salvação do indivíduo, romper esse ciclo eterno de reencarnação, porque esse ciclo representa exatamente o sofrimento. Beleza, gente? Então dessa maneira, né, Buda, né, o príncipe Siddhartha se transforma em Buda, o iluminado, ele passa a ter a crença nesses seus ensinamentos, naquilo que ele adquiriu a partir de muita meditação, de muitos anos aí se dedicando à meditação, e aí ele começa a pregar essas ideias para os seus discípulos, e isso tudo começa a originar o budismo. Beleza? Numa próxima aula a gente vai estudar, enfim, aí as principais características do budismo, as principais ideias que serão defendidas por Buda. A gente vai estudar então como que Buda vai defender para acabar com esse ciclo da reencarnação. Como que Buda vai dizer que era possível romper esse ciclo e buscar a salvação. Então na próxima aula a gente vai falar aí sobre essas etapas, sobre essas características do budismo. Tá bom, galerinha? Espero que tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Grande beijo e até mais.